Tava aqui fazendo esse estudo, né? Do porquê desse camarada aqui, né? Esses aqui são os aliados dele. Aqui, ó. Os aliados. Ó. Que vem aqui, ó. Desses camaradas aqui, ó. Contra Isaac. Isso é um fato, né? É óbvio. Tá tão óbvio isso. E aí tem uma profecia do que vai acontecer com eles, né? Aqui é no dia da volta de Yeshua. Mas tem... Eu tava fazendo aqui ainda. Vou fazer aqui. É porque... tá... fora de ordem, né? E aqui eu vou ainda fazer. Até vi esse símbolo aqui dessa profecia na revista, lá numa revista que eles fizeram. Esse símbolo aqui, colocava os... tem um símbolo lá deles lá. Quem assiste os vídeos sobre isso vai entender do que eu tô falando, né? Dessas duas espadas assim. E a espada da guerra de cada um será contra o seu próprio irmão. Tá dizendo aqui. E essas situações vão acontecer com quem é aliado de Gog. Doenças, chuvas, granizo, com... certo? Que é aliados dele. E tem profecias que ainda vão acontecer. Tá aqui, né? Por exemplo, a batalha lá no Amargedon. Que tá falando. E isso aqui, ó. Isso aqui... Isso aqui é no dia da volta de Yeshua HaMashiach, tá? E é interessante que essa noite eu senti muito sono, mas muito sono. E eu estava estudando tudo isso. E eu não consegui orar. E o tempo tá passando muito rápido. Ontem eu lavei roupa, uma outra rotina, dei um pouco mais de atenção pro meu filho. Eu não tenho como ficar fazendo... eu fico aqui entre 6 horas por dia. Aqui ou mais desses estudos, fora à noite também. Eu não fico assistindo TV aberta, gente. Eu fico aqui, fazendo isso aqui, ó. Estudando a Bíblia. E aí eu transpasso aqui de uma forma que eu visualize e eu entenda as profecias que vão acontecer e que já aconteceu. Essa, por exemplo, ainda não aconteceu, tá? Esse aqui é só no dia da volta de Yeshua. Então, eu sonhei. Gente, o sonho foi tão bom. Que às vezes é até estranho, porque eu só tenho pesadelo desde criança. E esse sonho eu acredito que é espiritual, porque eu nunca vivi isso na minha vida toda. E eu tinha uma casa que tava... Eu tinha ganhado uma casa, ela era muito bonita, ela já tinha todos os móveis da cozinha. Nossa, que sonho, aquela cozinha americana cheia de móveis para guardar tudo e não ficar nada fora da... Eu não gosto de nada fora, em cima da pia. Eu gosto de tudo guardado e a pia é limpa. Estilo americano. E aí eu sonhei com isso, só que eu tava de mudança. Ai, pode pegar, pode comer. E eu tava sonhando. Olha, ó, isso aqui é o que vai acontecer. Vai ser nivelado, ó. E os muros vão cair. E no sonho, eu tava nessa casa e tinha pessoas lá, convidei pessoas para essa casa porque eu estava no meu casamento, então eu fiz uma coisa bem na minha casa. E eu tinha um noivo, né? Tava casado, ele tava muito ansioso para se reencontrar comigo, para todo mundo sair da festa e ficar só eu e ele, mas ele era muito calmo. Ele era muito inteligente, ele era suave, ele era bonito. Ele era um moreno claro, bem magrinho, não muito alto. E eu sempre gostei
de homens mais altos, assim, mas não tão altos também. Então ele tava assim na proporção tão certinha, tão perfeita, que eu não tava nem acreditando nesse sonho. Eu não queria acordar. Eu não queria acordar, que é tão maravilhoso você ter um marido que ora por você, que te ama, que cuida de você. Ele cuidou de tudo, ele cuidou da casa. E aí eu fui pra cozinha, só que tinha um monte de coisa que a gente ganhou, um monte de utensílios. Só que ao mesmo tempo esses utensílios não eram meus, colocaram lá, parece que foi a irmã dele que colocou. E ele tava numa parte da área da casa e pensando em mim, se preocupando comigo. E eu tava lá organizando as coisas. Fui perto dele, eu abraçava ele, mas menino, era tão real eu abraçando ele. E eu entendo que isso era o cuidado de Deus. Ele era a representação de Jesus na minha vida. Eu falei, Jesus, seria muito bom um casamento assim, com uma pessoa que você tem tranquilidade, uma pessoa fiel, uma pessoa que não trai você, uma pessoa que não tem pensamento de te machucar, de te prejudicar. Ele estava pensando sempre em me ajudar, sempre em estar ali comigo e se preocupando comigo. E eu vi a representação de Jesus naquele rapaz no sonho. Eu falei, Jesus, eu nunca tive isso na minha vida. Eu perdi de conhecer uma pessoa assim, porque eu perdi tempo com pessoas erradas. E era para eu ter conhecido uma pessoa assim. Mas será que existe essa pessoa ainda? Do jeito que tá o mundo? E eu questionava isso no sonho. Como eu questiono na vida real, e parecia tão real esse sonho que eu não queria acordar. Eu queria ficar ali, só que aí depois o sonho começou a haver perseguição. E a haver perseguição, eu tinha uma filha, uma menina. E veio um ex-namorado que ele tentou machucar essa minha filha. Eu consegui resgatar ela e sair dessa casa. E já não tinha mais aquele noivo, aquela calmaria que estava acontecendo ali. E houve perseguição. E eu entendi esse sonho, meus irmãos. Não tem a ver. É claro que as pessoas se preocupam muito com vida sentimental. Mas, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, atenção para as coisas espirituais. Busquem a Bíblia e deixem essas lembranças dos seus pensamentos de ex-namorado, de ex-marido, que não querem Deus. Eles não querem, não adianta, deixa eles decidiram não querer por Jesus. Se você quer Jesus, seu marido, sua esposa, seu ex-marido, sua ex-esposa, ex-namorado não querem, parem de ficar olhando para trás. Eu sei que esse recado é para mim também. Deus falou comigo, eu tô passando isso para vocês.